Fala galera do terceiro ano, estamos de volta para mais uma videoaula. Dessa vez a gente vai corrigir e finalizar o nosso capítulo 6. Capítulo 6 esse que a gente falou bastante coisa, aprendemos bastante coisa sobre o capítulo 6. Só para a gente relembrar algumas coisinhas, a nossa última aula, por exemplo, foi um boom, foi uma explosão de coisas novas, que a gente aprendeu muita coisa nessa última aula. A gente viu, por exemplo, sobre a fotossíntese. A gente viu que a diferença entre as plantas e os animais é que as plantas produzem seu próprio alimento e os animais não. Todos eles vão precisar de energia. Essa energia ela é retirada de um negócio chamado glicose, que é a principal fonte de energia para os seres vivos. Essa glicose, os seres humanos não sabem produzir, não conseguem, nenhum animal consegue produzir. As plantas produzem. Através de quê? Através da fotossíntese. Aí o que ela faz para produzir essa glicose, que é a principal fonte de energia para os seres vivos? Ela vai tirar da natureza, do ar, do ambiente, o gás carbônico, ela vai precisar de água, ela tira a água do solo, ela vai precisar da luz do sol, é por isso que toda plantinha precisa da luz. A gente até falou do nosso experimento. Juntando esses três componentes, eu vou conseguir produzir a glicose. Ela também produz mais água e produz também o oxigênio. Mas essa glicose que é importante. Aí essa glicose dentro da planta, ela vai servir de energia. Energia para quê? Para criar novas folhas, novas flores, novos galhos, para ela crescer de tamanho, para ela sobreviver, né? Para ela respirar. A gente viu que a planta respira também, ela utiliza o oxigênio também para respirar, né? Então, a gente viu isso. A principal diferença dos animais para as plantas é a alimentação. Ok? Inclusive a gente viu também que existem outros seres vivos sem seus animais e as plantas, né? A gente tem bactérias, fungos, protozoários, algas, mas isso é uma outra história que a gente vai conhecer um pouquinho mais para frente. Tá legal? Então beleza, então vamos continuar a nossa aula e aqui a gente vai corrigir. E a primeira atividade de correção está lá na página 12. Então abre o seu livro, pega o seu material, vai lá na página 12 para a gente corrigir essa página. Ok? Aí a pergunta é, número 1, escreva o nome de dois animais que tenham características indicadas em cada item abaixo. Atenção, não vale repetir o animal. Então essa aqui foi... Vamos ver o que vocês... Eu queria ver o que vocês escreveram na sala, porque eu vou falar os nomes aqui, mas vocês podem ter colocado outros nomes, ok? Por exemplo, possui asa e não voa. Aqui já tem uma cola aqui. O pinguim vai possuir asa e não vai voar. Tem um outro animal que é o avestruz. Já viu o avestruz? Aquele animal que fez excursão. Ele também tem asa, mas não voa. Ele corre pra caramba, mas não voa. Tem um outro animal também que é a ema. Quem já viu a ema? Deixa eu colocar aqui a ema. A ema muito parecida com o avestruz. Quer ver? Ó? Essa aqui é a ema. Agora eu vou colocar o avestruz. Ó, no caso, ema... avestruz. Ó, olha o avestruz. É bem diferente a cor deles também, né? Um é preto, o outro é mais clarinho. Tá vendo? Mas são animais que têm asa, mas não voa. Agora, o próximo. Deixa eu ver o próximo aqui. Não possui patas. Não, desculpa. Anda sobre quatro pernas. Quem anda sobre quatro pernas? Cachorro, gato. Aí tem um monte, né? Onça, até um macaco, um lobo, um urso, e qualquer animal que você pensou aí que ande sobre quatro pernas ou quatro patas, vai dar para encaixar ali. Agora, não possui patas. Que animal que não possui pata? Uma serpente. Uma serpente é muito conhecida como cobra, né? A gente fala cobra, mas o nome mais correto desse animal é serpente. Uma serpente, uma minhoca, uma lombriga, são animais que não vão possuir patas, eles vão se rastejar, né? Possui nadadeira, aí é fácil. Peixe, golfinho, baleia,
são animais que vão possuir nadadeira. Mora debaixo da terra. Se você colocou minhoca aqui em cima, então não pode botar aqui, porque não pode repetir, né? Mas quem mora mais debaixo da terra? A gente tem formiga morando debaixo da terra. A gente tem a toupeira. Quem já viu uma toupeira? Quer ver, ó? Toupeira. Olha esse animal aqui. É um animal, olha que bicho engraçado. É um animal, tá vendo? Ele não tem um olho de. Não dá para ver o olho dele. Por quê? Porque ele vive debaixo da terra, ele não precisa enxergar muito, né? A toupeira é um animal, olha a foto dela aqui debaixo da terra, ó. É um animal que vive debaixo da terra. Bem legal, né? Olha que foto estranha. Toupeira nariz de estrela. Bem estranho, né? A toupeira, então, a gente tem. Agora, próxima pergunta aqui. Eu não estou anotando, botando a resposta no papel, porque aqui você deve ter colocado outros nomes, tá? Letra F. Possui o corpo coberto de pelos. A gente não pode confundir pelo com pena, né? A gente tem que diferenciar, tem uma diferença. Mas a gente entra aqui, é o bicho preguiça. Se você não botou gato lá, tem o gato, o cachorro, o lobo, cutia. Quem já viu uma cutia? Vou colocar a foto da cutia, quer ver? Ó? Cutia. Olha esse animal. Uma cutia. Esse animal também, ele é coberto por pelos, né? Tem um outro animal aqui, ó, quem já viu esse aqui, ó, a anta. Olha esse animal. A anta também é coberto por pelos. Tem muitos outros. Você deve ter colocado outros também, né? Próximo. Possui pernas, ó, possui penas. Aí dá para colocar vários aqui, ó, galinha, pato, beija-flor, vários tipos de aves, né? Gaivota, arara, papagaio, qualquer animal, qualquer ave você vai colocar aqui, tem pena, tá? Agora, nasce de ovo. Aí tem também de novo a galinha, o pato, mas aí não podia repetir, né? O jacaré, sabia que o jacaré nasce de ovo também? Algumas serpentes, tem cobra que vai colocar o ovo, vai botar o ovo, tem cobra que não, tá? Mas a maioria vai colocar o ovo, tá? Vários outros animais, vários animais que são aves vão colocar o ovo, né? As aves vão colocar o ovo. Mama quando é filhote. Esses animais que mamam quando é filhote, a gente vai ver isso mais para frente, são os chamados de mamíferos. Mamíferos é todo animal que mama quando ele é filhote. Então a gente tem o próprio ser humano, a gente tem o morcego, a gente tem a baleia é um animal mamífero, né? A gente tem o golfinho, é um animal mamífero também, ele vive na água, ele não é um peixe. Nenhum peixe é mamífero. Peixe, a gente vai ver mais para frente que peixe é peixe. Existem os peixes e existem os mamíferos, tá? Então, esses animais, não é todo animal que vive na água que ele é um peixe, tá? A gente vai ver isso mais para frente. Agora, o tamanho dos animais pode variar muito. Desenhe e escreva o nome de um animal menor do que você. Essa depois deixa para a gente ver um outro dia, o dia que a gente estiver na nossa sala de aula. Tá? E um animal maior do que você. Aí você pode desenhar aqui, por exemplo, um elefante, um urso, qualquer animal que seja maior do que você. Tá? Continuando o nosso exercício. Aqui, esse exercício aqui, eu falei dele na primeira aula. Aí aqui eu deixei o link separadinho de cada animal. O que você tinha que fazer? Você tinha que fazer uma pesquisa sobre esses 3 animais aqui. E aqui estava o link de cada um. Quer ver? Ó? Esse é o vídeo. Vou colocar menor aqui. Esse é o vídeo, capítulo 6, Ciências, terceiro ano, parte 1. Esse foi o vídeo que eu deixei o link. Foi o primeiro vídeo do capítulo 6. Aí ele fica aqui, ó, na descrição do vídeo. A descrição do vídeo está aqui embaixo. Ó. Clique em mostrar mais. Aí tem o link de cada um. Do Aruanã, que era o primeiro que a gente está vendo, ó, Aruanã. Do Tuiuiu, que é esse aqui, tá vendo? O link do Tuiuiu. E da RAM Flecha Azul. Se a gente clicasse em cada um, ele levava a gente para um site, e nesse site, nesse link, era só clicar no peixe, ó. Olha quanto peixe tinha aqui, era só clicar no Aruanã, por exemplo, aí tinha tudo sobre esse peixe.
alimentação, o hábitat, reprodução, as características dele. Aí a gente era só ler e pesquisar. Então a gente vai para o nosso gabarito. Vamos lá então. Por exemplo, o aruanã. Cadê? Aqui, achei. O aruanã. Nome aruanã. Aí eu vou para o gabarito aqui para a gente ver sobre eles. Por exemplo, o aruanã vai estar na ordem do livro de vocês. Ó, comprimento. Ele tem 1 metro. Olha essa foto aqui. Deixa eu colocar a foto de um aruanã. Aruanã. Ele tem 1 metro de comprimento. Quer ver? Ó? Tem uma foto aqui dele na mão do... Olha essa daqui. Dele na mão do pescador. Olha essa daqui. O aruanã. Isso aqui é um aruanã. Né? Ele foi pescado, né? Mas esse aqui é o peixe. Ele chega a 1 metro de comprimento. É um peixe bem grande que ele tem um negocinho na ponta da boca que a gente vai falar já sobre isso. Tá vendo esse negocinho na ponta da boca dele? Ó, tá vendo? Então, a gente vai falar já sobre isso. Comprimento, então, ele tem 1 metro. Alimentação, se alimenta de insetos, ele vai se alimentar de insetos. O habitat, toda vez que fala habitat, é o lugar em que ele vai viver, lugar em que o animal vive, tá bom? Existem, os animais eles vão ter locais específicos onde eles vão viver. Aí o habitat dele é pequenos rios e trechos inundados, tá? A locomoção dele, eles nadam, são peixes, né? Então eles nadam e costumam dar grandes saltos para capturar os insetos. É isso que vai estar lá naquele site explicando. Ele dá uns pulões, ele sai da água, dá uns pulões e consegue pegar um inseto que está, por exemplo, perto de uma árvore, está numa folha. Ele consegue fazer isso. Uma curiosidade dele. Em águas com pouco oxigênio, o aruanã nada com os barbilhões, olha o nome, barbilhões, para frente para conseguir oxigênio na superfície da água. O que é esse barbilhão? É justamente isso aqui. Isso aqui que a gente está vendo, essa estrutura aqui, ó, é o barbilhão. Ele vai utilizar bem pertinho da superfície da água, que é onde ele vai ter mais oxigênio disponível. Então ali, com esse barbilhão, ele consegue auxiliar na captura de oxigênio. Porque os peixes, eles respiram também. Eles não respiram igual os seres humanos. Os seres humanos, por exemplo, têm os pulmões. O peixe, ele tem as brânquias. O que é isso? O oxigênio, ele vai entrar através da água. Na água tem oxigênio ali dissolvido, misturado com aquela água, né? Então essa água com oxigênio entra dentro do peixe e essas brânquias, as brânquias do peixe, consegue separar o oxigênio da água e esse oxigênio vai para o corpo dele. Então é assim que o peixe vai respirar, através das suas brânquias, que vai fazer essa separação do oxigênio. Tá? E ele utiliza essa estrutura que tem por um nome de barbilhão ou barbilhões, os barbilhões, para poder auxiliar na captura e conseguir pegar esse oxigênio. Ok? Então essa aqui é o aruanã. Qualquer coisa, dá um pause e olha a resposta direitinho. O próximo é o tuiuiu. O tuiuiu, vamos lá no nosso livro. Tuiuiu, se a gente reparar aqui, o tuiuiu é uma ave. Vamos ver as características dessa ave lá no gabarito. Comprimento, 1,60 m, no caso ele tem 1,60 m de altura, então ele é bem alto, 1,60 m é bastante coisa, né? É um animal bem alto. E 2,80 m de comprimento. Olha isso aqui. Ele, por exemplo, com as asas abertas, eles conseguem chegar a 2,80 m. É maior que uma porta, é um animal muito grande. Tá? Isso está escrito lá naquele link, naquele site. Agora, sua alimentação. Ele vai se alimentar de peixes, de caramujos, de moluscos, tudo isso que tem ali perto do rio que ele vai estar, né? Qual é o habitat dele, o lugar que ele vive? Ele vive em brejos, rios, matas ciliares. O que são matas ciliares? São as matas, as árvores próximas aos rios. Quer ver? Ó? Vou colocar aqui a foto aqui. Matas ciliares. Matas ciliares é essa mata aqui, ó. A mata bem pertinho do rio, tá vendo a imagem?
Essa mata aqui é uma mata bem pertinho do rio. Ele não vai viver lá na montanha, ele vai viver perto do rio, porque é onde vai estar o alimento dele. Tá? Próximo, a locomoção. Eles voam e andam sobre as duas patas, né? E a curiosidade, ele é considerada a ave símbolo do Pantanal. O que é o Pantanal? O Pantanal é um tipo de vegetação que tem aqui no Brasil. No Brasil, a gente vai ver que existem os tais biomas. O que são isso? É um conjunto de características que vai ali incluir planta, vegetação, os animais que vivem naquele local. E tem essas características próprias e vai dar esses nomes. Por exemplo, a Amazônia. A Amazônia é um Pantanal. A Mata Atlântica, que a gente ouve falar, é um Pantanal. Ó. A Amazônia é um bioma, é um tipo de vegetação. A Mata Atlântica é um tipo de vegetação. O Pantanal também. Qual é a característica do Pantanal? É essa daqui, ó. São locais inundados. É uma vegetação com locais muito inundados. Tá? Olha que um animal aqui bem parecido com o tuiuiu. Então essa aqui seria o Pantanal, uma região com pântanos, vamos dizer, né? Com locais de água muito inundados no meio da vegetação. Ok? Então essa é uma característica dele, uma curiosidade. O próximo é a rã flecha azul. Lá na imagem, essa daqui bem pequititinha. Vamos ver umas características dela. Tudo isso está lá naqueles sites que a gente viu da aula 1. Comprimento, 6 centímetros, ou seja, bem pequenininho. 6 centímetros é mais ou menos isso aqui. Alimentação, se alimenta de insetos. O habitat, riachos rochosos. Geralmente é uma parte que tem ali de um rio cheio de pedra, tem muita pedra, uma cachoeira, é onde a gente vai encontrar ela. Locomoção, anda e salta sobre 4 patas, beleza? E uma curiosidade, sua pele possui veneno e os índios utilizavam esse veneno na ponta de suas flechas. Interessante, né? Uma curiosidade. Geralmente animais que são muito coloridos, muito coloridos, eles vão mostrar essa sua coloração para avisar outros animais que vão tentar se alimentar dele, que ele é perigoso. Se ele é muito colorido, ele pode ter algum tipo de veneno. Então, animais muito coloridos, a gente tem que tomar cuidado. Não é para encostar nesse tipo de animal, só observar. Tá bom? Show? Então, tu dá um pause aí, dá uma olhada na resposta. Continuando então. Então, a gente fechou essa página aqui. Aqui a próxima página já entra na página 19. Pergunta número 1. Plantas e animais podem ser diferenciados por meio de algumas características. Quais características você observaria para identificar se um ser vivo é um animal ou uma planta? Falamos muito sobre isso. Vamos ver o nosso gabarito? A resposta ficou assim, ó, página 19, número 1. Aí, quais são as características que eu diferenciaria se é um animal ou uma planta? A capacidade de se locomover, pois a maioria dos animais não se locomove. A gente não pode falar todos, a gente tem que falar a maioria, porque tem animais que são sésseis, lembra da palavra? Que são fixos, eles não conseguem sair do lugar. Então, se fosse só pela locomoção, não daria para saber. Mas tem uma outra, ó. E as plantas elas não se locomovem. E a forma de conseguir alimento, pois os animais obtêm sua alimentação diretamente do ambiente e as plantas produzem o seu próprio alimento. Então a gente viu que as plantas vão produzir através de um processo chamado fotossíntese. Isso aí, muito bom. Agora número 2. Animais e plantas podem ter aparência semelhante. Sobre as características que diferenciam esses seres vivos, marque X na alternativa correta. Aí a primeira, as plantas produzem o próprio alimento? Sim, tá certo essa daqui. Pode marcar um X na primeira. Agora, segundo, os animais não se locomovem? Tá errado, os animais se locomovem sim, a grande maioria. Terceiro,
Os animais fazem fotossíntese? Não. A gente viu que são as plantas que fazem fotossíntese produzindo o alimento de que precisam, tá? E o quarto, as plantas e suas partes não podem ser levadas de um local para o outro? Podem sim, as plantas podem. As sementes das plantas, inclusive, a semente da planta pode ser levada pelos rios. A semente da planta de uma fruta, por exemplo, um animal pode se alimentar de uma fruta aqui e lá para longe, lá longe, acabar através da digestão essa semente sendo eliminada nas fezes e aquela semente pode a partir dali surgir uma outra planta. Quilômetros depois de distância. Já pararam para pensar nisso? Isso pode acontecer e acontece, tá bom? Então a resposta certa é apenas a primeira. As plantas produzem o próprio alimento, ok? Apenas a primeira bolinha. Agora, número 3. Desenhe um ambiente com alguns animais representando bem suas características. Então, esse desenho a gente vai ver quando a gente voltar para a aula, tá? Não tem como a gente ver agora. Mas espero que tenha ficado bem bonito o seu desenho, hein? Pintado, com tudo que tem direito. Continuando. Tá acabando, tá? Últimas questões são essas aqui. Leia o texto abaixo. Ele conta a história de uma onça que parou de caçar outros animais. Daqui a pouco a gente lê. Número 1. Por que a onça caça outros animais? E aí? Se a gente ler o texto, a gente vai ver no nosso gabarito que ela caça para quê? Número 1 aqui na página 21. Para se alimentar deles. É isso que um animal vai fazer. Um animal vai caçar outro animal para quê? Para se alimentar deles, ok? Agora, no texto, circule os animais que serviam de alimento para a onça. Aí eu vou entrar no livro dos professores, que está aqui, ó. Aqui ele fala todos os animais que serviam de alimento para a onça. Todos esses aqui no texto precisam ser circulados, ó. Jabuti, teiu, tucano, tatu, macaco, sagui, preguiça, preá, cutia, coati. Olha quantos animais. Vocês pesquisaram algum animal desse que você não conhecia? Se você não sabe nenhum animal desse aqui, ou algum você não conhece, pesquisa rapidinho o nome, que às vezes que a internet vai mostrar bem fácil pra gente, tá? Então esses eram os animais que a gente tinha que circular. Se você circular, fazer um círculo inteiro aqui, grandão, também tá certo, porque você vai circular todos os animais, ok? Próxima pergunta. Próxima pergunta, número 3. Leia o trecho do poema. Mais uma criança chamou a responsa. O que o poeta quis dizer com a expressão chamou a responsa? E aí? Essa número 3 aí. Não tem muito a ver com o nosso conteúdo, mas quando a pessoa fala chamou a responsa, significa o quê? Tá lembrando do nome responsabilidade. Então ele buscou solucionar o problema. Essa daqui é a resposta número 3. Página 21, número 3, buscou solucionar o problema. Ok? Gente, se estiver indo rápido, não dá tempo de copiar, você pausa o vídeo para anotar primeiro, tá? Agora o número 4. Por que a onça parou de caçar? Por que a onça parou de caçar? Quer ver, ó? Aqui no nosso texto, eu não vou ler o texto todo, mas ela mostra que a onça parou de caçar para ficar dançando. Onde já se viu isso, né? Aqui, por que ela parou de caçar? Número 4. Porque hoje ela só pensa em dançar. Legal, né? Esse poema aqui, tá? A gente não pode confundir o poema com o que é na realidade. É claro que uma onça, na realidade, ela não vai parar para dançar, né? Inclusive, a onça pintada é o maior felino do Brasil, sabia? Felino é o quê? É uma classe de animais, são tipos de animais que são parecidos. Por exemplo, quem está dentro dos felinos? A onça, o tigre, o leão, o gato, o puma, a pantera, todos eles são felinos. No Brasil, não tem leão.
Então, a onça-pintada é o maior felino do Brasil. É um felino que a gente tem aqui por vários locais dentro do território brasileiro. Bem legal, né? Ok? Então, gente, a gente finaliza o nosso capítulo. Acabamos. Finalmente acabamos o nosso capítulo. Ah, não! Tem só mais... Ah, não, essa aqui é outra questão. Finalizamos aqui na página 21. 21, acabamos a correção. E depois tem o para relembrar. Lembra que eu falo para vocês do para relembrar? Todo final do capítulo tem o para relembrar e ele é muito importante. Então, assim que acabar essa correção, assim que acabar o vídeo, deem uma lida no para relembrar para a gente encerrar com chave de ouro esse capítulo. Tá bom? Então, gente, um beijão para vocês. Finalizamos a nossa correção. Qualquer coisa, volta um pedacinho. Se você não conseguiu entender sobre a fotossíntese, assiste um pedaço da última aula. Tá legal? Então, até a próxima aula de ciências. Na próxima aula de ciências, a gente começa o capítulo 7. Como vivem os animais. Então, a gente vai continuar falando sobre os animais. Tá legal? Um beijão para vocês, até a próxima aula e tchau, tchau!